Para mim é uma honra muito grande ter trabalhado 44 anos na UFSC, sempre como professor. Fui secretário do Sindicato dos Professores da Universidade, fui presidente do IELA e termino como diretor executivo da editora da UFSC. Para mim é uma honra muito grande. Vou continuar com os mesmos planos, só que em outro patamar. E hoje apresento O Genocídio na Guatemala, de Victoria Sanford, uma antropóloga estadunidense, a quem eu agradeço a cessão dos direitos autorais, e publicado pela FG Editoras da Guatemala, a quem agradeço Raul Figueroa pela cessão dos direitos autorais. Um livro em coedição com a editora Insular. Foi trabalhado principalmente pelo Nelson Rolim de Moura, que fez a tradução, pela nossa equipe, que fez a revisão técnica, e pela primeira vez no Brasil, um livro que trata do genocídio, em que um general foi condenado. Genocídio na América Latina temos desde o século XVI e continuados, mas condenado o único. E o general foi preso. Ficou pouco tempo na cadeia, mas experimentou as barras de um tribunal e uma cela. Por isso, é um livro muito importante para o público brasileiro. E que começamos o livro na praça entregando esta maravilha. Obrigado, Victoria Sanford, pela cessão dos direitos. Obrigado, FG Editores, Raul Figueroa, pela cessão dos direitos. Bom, Guatemala. A Guatemala é um dos países mais lindos do mundo. Não à toa, o seu povo a chama de Guatelinda. Ela é atravessada por uma cadeia de vulcões que vem do México. Ela é semeada de lagos do altiplano. Ela tem as belezas das construções maias. Tikal. Ela é dona dos tecidos mais lindos e coloridos do mundo. Não é à toa que os estilistas europeus, os mais famosos, vêm conhecer os museus e os artesanatos da Guatemala. Ela tem a feira mais antiga do mundo, antes da chegada dos europeus, no século XVI, Chichicastenango, que na Mesoamérica era um ponto de encontro. Foi ali, nesta feira, que se encontrou o livro dos acontecimentos, que é o livro da história maia, que conta que o ser humano maia nasceu da espiga do milho, que é o alimento sagrado deles. A espiga foi soltando as folhas, e na medida em que as folhas iam caindo, ia aparecendo a cara humana. Por isso, o milho não é só alimento, o milho é alimento sagrado. Não à toa, um grande escritor guatemalteco, Miguel Ángel Astúrias, Prêmio Nobel de Literatura em 1967, recebeu esse título pelo livro Hombres de Maíz, Homens Feitos do Milho. Bom, esta feira existe até os dias de hoje, e foi ali, então, que se encontrou este livro tão importante que narra a história da criação do mundo, dos acontecimentos, das coisas importantes dos maias, que eram povos desenvolvidos, dominavam o zero, dominavam a astronomia, faziam as construções, os aquedutos, e era um povo que tinha a letra, o livro, o códice.
E tem a marimba, que é a música fenomenal, Rafael, que encanta a quem escuta. Miguel Ángel Astúrias, que eu citei, tem uma lenda espetacular que ele conta no livro As Legendas da Guatemala, que eu vou contar, e é a seguinte. Os maias, quando os europeus chegaram, foram derrotados, as pirâmides foram cobertas pelos matos e muitas das suas cidades foram enterradas. E, claro, se cometeu lá o genocídio. Hoje, na Guatemala, quem tem um caso de consciência, quem tem um caso de amor, quem é peregrino perdido na vida, não pede ajuda de cima, senta embaixo de uma árvore e, como as árvores tiram do solo a seiva e a força, ali ele vai recuperar o perdido, porque é do fundo das cidades maias enterradas que vem a força. E os maias que foram enterrados pelos invasores europeus, diz a lenda, estão enterrados com os olhos abertos, mirando as estrelas do céu, e eles só fecharão as pálpebras e descansarão em paz no dia em que os maias que estão em cima da terra tiverem a justiça realizada. Enquanto isso, eles continuam com os olhos abertos. É a luta de ontem no hoje para mudar o amanhã. Estes são os maias. Por isso, Miguel Ángel Astúrias não só escreveu Hombres de Maíz, mas ele tem uma trilogia sobre a United Fruit Company, que é fenomenal. Uma aluna minha fez um TCC sobre esse trabalho. Viento Fuerte, El Papa Verde e Los Ojos de los Enterrados. Ele mostra nesses 3 livros o que foi uma multinacional estadunidense da banana, que dominou a América Central e parte da América do Sul e a África, e como esta multinacional empobreceu a região, se tornou um enclave, era um estado dentro do outro e causou miséria, fome, desespero em toda essa região. É uma trilogia fenomenal. Los Ojos de los Enterrados. Aqueles que estão embaixo da terra, ainda com os olhos abertos. Esta é a Guatemala, maravilhosa, fenomenal, terra dos maias e de Miguel Ángel Astúrias. E esse livro vai tratar exatamente do genocídio, um genocídio que se cometeu na Guatemala. O genocídio é o maior crime da humanidade. Ele não prescreve, ele não pode ser anistiado ou perdoado, ele não pode receber asilo. O que é genocídio? É você tentar eliminar um povo no seu todo ou em parte por conta de uma característica, seja ela nacionalidade, étnica, política, religiosa, cultural, racial, enfim. Você afeta a capacidade reprodutiva daquele povo. O genocídio é um crime que brada aos céus. O genocídio é um crime que grita. O genocídio é um crime que fere, não o povo que sofre, mas a humanidade. E o grande genocídio que nós tivemos na América foi no século XVI, quando os invasores europeus chegaram e tomaram este continente que era desenvolvido. E ele foi subdesenvolvido. E esse subdesenvolvimento deste continente acarretou o desenvolvimento da Europa. Por isso, aqui foi um negócio europeu, como diz o Eduardo Galeano. E esse genocídio dos povos originários é tão grave, Valdomiro,
que o historiador Todorov vai dizer que nenhum crime do século XVI pode ser comparado a um crime do século XX na sua profundidade e na sua extensão, porque lá se matou, em 50 anos, 40 milhões de indígenas. Como diz Bartolomeu de las Casas, até onde os meus olhos alcançam, milhões. E o pior, não foi um crime que aconteceu, foi um genocídio continuado, que vem do século XVI até os dias de hoje. Por isso, este genocídio é o maior do mundo. É este dos indígenas. É este dos indígenas. Tivemos também genocídios na Segunda Guerra Mundial. Contra os comunistas, contra os eslavos, contra os ciganos, contra os homossexuais, contra as testemunhas de Jeová, contra os deficientes físicos, contra os judeus. Tudo foi genocídio. Todos sofreram. Uns, número maior, outros menor, mas todos sofreram. Ninguém tem a prerrogativa de ter sofrido mais. Os homossexuais, 93% desapareceram nos campos de concentração. As crianças eram mortas, queimadas e incineradas. Em Sacsayhuamán, alguém perguntava a um SS quando eu vou sair daqui, e ele mostrou a chaminé na fumaça dela. E eram todos. E o pior, hoje, quando nós puxamos o celular e abrimos a tela, tem um genocídio em Gaza. E, proporcionalmente à população, em vários aspectos, é pior do que o genocídio da Segunda Guerra Mundial. É só fazer o cálculo. E o mundo assiste a um genocídio hoje, na tela do celular. O Hitler matava as crianças, incinerava. Netanyahu derruba os prédios e deixa o coração bater até morrer. Herodes queria um, Netanyahu quer todos. Isso é um crime contra a humanidade. Quando se estuda genocídio hoje, não se pode esquecer do genocídio que estamos vivendo. A história, meus caros, não é o ontem só. A história é para mudar o hoje. Porque, como diz Mark Bloch, que vocês tanto gostam e tão importante é, se essa história não serve para mudar a realidade, nós temos que jogá-la na lata do lixo. A Guatemala. A Guatemala se tornou independente em 1821, em decorrência de uma longa guerra no México, de 11 anos. E quando o México se torna independente, em 1821, a Guatemala, por uma decisão burocrática, também vira independente. E ela, então, compreende toda a América Central. Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua. E é um país só, de 1821 a 1839, quando há a balcanização, a divisão, que Jorge Abelardo Ramos, que vocês devem conhecer, trata muito bem disso. E a Guatemala passa a ser governada desde 1821 até 1944 por ditadores liberais, conservadores. Pouco interessa. Aliás, Gabriel Garcia Marques dizia que a diferença entre ambos é uns iam à missa das 7 no domingo, outros à missa das 10. Um para ser visto, outro para ser não visto. E esses ditadores infernizaram o povo, fizeram com que a Guatemala fosse uma realidade dependente, sob o ponto de vista capitalista,
semifeudal, semicolonial. O que vai acontecer? Em 1944, os cadetes, os jovens, fardados, se rebelam, se levantam em armas e derrubam uma ditadura de ubico, mas que significava uma ditadura desde 1821. E estes jovens, depois vai ter uma junta, depois vai ter uma eleição, e nesta eleição, um professor de filosofia é eleito presidente da Guatemala, Juan José Arévalo. Olha, ele tem livros, tem um que faz parte da coleção Pátria Grande, publicado pela editora Insular, e é um privilégio para um país latino-americano ter um professor de filosofia. Infelizmente, ele não é estudado no nosso curso de filosofia da UFSC. Deveria ser. O que vai fazer o Juan José Arévalo, Pedrinho? Vai criar a Universidade Nacional. Vai criar o Código do Trabalho. Você trabalha 8 ou 10 horas, não mais 16. Direito dos trabalhadores. Vai criar a profissionalização do Exército. E termina o seu mandato a pau e corda, porque sofreu 15 tentativas de golpe, e consegue eleger o seu sucessor, que é um coronel, Jacobo Arbenz Guzmán, que vai completar o trabalho de Arévalo, dizendo: agora nós temos que fazer a coisa mais importante, a reforma agrária, porque as terras da Guatemala são de uma empresa estadunidense chamada United Fruit Company. Parte dela produz banana, parte descansa para produzir também. Por isso, o título de Miguel Ángel Astúrias, El Papa Verde. O que é o Papa Verde? É a Guatemala Verde, que é da United Fruit Company. E o coronel Arbenz, à esquerda de Arévalo, vai dizer o seguinte: vamos para a reforma agrária. Vamos enfrentar a companhia, e enfrentando a companhia, ele sabia que ia enfrentar os donos da companhia. Quem eram? Richard Nixon, vice-presidente dos Estados Unidos, Alan Dulles, diretor da Agência Central de Inteligência, e um rico empresário de Detroit. Mas, vendo o seu povo sem terra, uma multinacional com todas as terras do país, ele disse: vamos. E fez a reforma agrária, o famoso Decreto 900. Quando ele mexeu nas terras da companhia, a extrema-direita do país, a igreja do país, a imprensa do país, todo mundo se revoltou contra ele, defendendo os interesses de fora. E, claro, foi derrubado. É o que vai acontecer 10 anos depois, no Brasil, em 1964. Tivéssemos nós aproveitado a lição da história, mas, infelizmente, meus caros colegas do Departamento de História, parece que a história não nos ensina, ou melhor, não aprendemos com ela, voltamos a repetir sempre os mesmos erros. O que aconteceu? Cai Jacobo Arbenz Guzmán e se vai à Revolução de Outubro, que tinha começado em 1944, que tinha criado na Guatemala a ideia de uma democracia burguesa, participativa. 65% da população é indígena, todos querendo participar. No interior, prefeitos indígenas já eram eleitos. Enfim, uma aurora no país. E, de repente, vem o imperialismo estadunidense, a Casa Branca, o Departamento de Estado, a Agência Central de Inteligência, o embaixador dos Estados Unidos na Guatemala, e derrubam um projeto reformista, nacionalista, que defendia os interesses do seu povo. 1954. Qual vai ser a resposta para isso? O povo da Guatemala vai dizer:
pois vamos enfrentar vocês com as armas. E começa a longa guerrilha mais longeva da América Latina. Começa em 1961, vai até 1996. Quem é o responsável por esta guerrilha? A Casa Branca, o Departamento de Estado, a Agência Central de Inteligência, a Igreja Católica, os latifundiários, os reacionários. É a resposta que o povo deu. Esta guerrilha será terrível. A Guatemala se torna um cemitério aberto por onde se passa. Qual será a resposta à guerrilha? Desde 1954 até 1996, generais, presidentes, que vão governar o país em nome da doutrina de segurança nacional e vão praticar o terror de Estado para permitir a acumulação capitalista para a classe dominante da Guatemala e para a classe dominante dos Estados Unidos. Ninguém mata, ninguém tortura pelo prazer. Mata-se, tortura-se para ter a acumulação. Por isso é que ricos na Guatemala aconteceram e ricos nos Estados Unidos apareceram por causa da tortura e da morte. Agora, era um general depois do outro. E desde 1954 até 1996, a Guatemala vai ser uma terra banhada de sangue, Samuel. Uma terra linda, com seus lagos, com seus vulcões, com as construções maias, com a vegetação especial, vai ser banhada de sangue. Porque os generais, em nome da segurança nacional, vão eliminar os maias, os indígenas, e vão dizer que eles apoiam a guerrilha. Um deles, e é o monstro que tratamos neste livro, José Efraim Rios Monte, vai se notabilizar pelo terror e pela crueldade. Ele chega ao poder em 24 de março de 1982, dando um golpe de Estado, e fica até 8 de agosto de 1983. Pouco tempo, o suficiente para cometer genocídio e banhar a Guatemala de sangue. Este monstro foi educado nas escolas militares da Itália e dos Estados Unidos. Era um pastor evangélico e criou uma igreja, a Igreja do Verbo. Morreu como pastor evangélico, como Igreja do Verbo. Ele acusava os maias e xiles, que é uma característica étnica dos maias, de serem apoiadores da guerrilha. E todo maia e xil, pela roupa, pela cultura, pela religião, pela aldeia, que se apresentasse como tal, estava na mira da metralhadora. E tentou eliminar a todos. A crueldade dele era tão grande, ele chegou a destruir cerca de 400 povoados. Ele cercava uma aldeia com o exército, e nesta aldeia, tudo que se movia era liquidado. Criança, jovem, mulher, idoso, grávida, animais, tudo. Deixava escapar, geralmente, 5 ou 6 pessoas, estrategicamente, para contar aos outros o horror vivido, para que não apoiassem a guerrilha na cabeça dele. Quem conseguisse fugir antes para a montanha, a aviação bombardeava. Destruía as plantações, principalmente o milho,
que não é só alimento, é a planta sagrada. E fazia campos de concentração com alguns que eram presos, as determinadas aldeias modelo, em que os indígenas eram reeducados para serem algozes dos outros indígenas, para dizerem aonde é que se encontravam os outros indígenas, para matar os outros indígenas, para cometer atos, às vezes, horrorosos, como conta a Victoria Sanford, em que um coronel acusa alguém de ser da guerrilha, ele diz que não é, o outro diz que também não é, e o coronel diz, ele é, e você vai matar ele aqui agora. Machadadas. E se você não matar, eu mato você. Então, jogava um contra o outro. Como fez, obviamente, Hitler nos campos de concentração. Primo Levi, Fábio Lopes, diz que quem escapou do campo de concentração é ele. Tinha que ter alguma maldade, alguma esperteza e usar o pão como moeda, senão não escapava. Então, era a maldade contra o outro que me levava a escapar de um campo de concentração. Era eu me mostrar forte e dizer que o outro era fraco, para o outro ir para a incineração e eu poder escapar. Na Guatemala, nós tínhamos, dentro do exército, os caibiles, que é uma organização, seguramente uma das mais violentas do mundo. Era um grupo de elite que aprendeu a matar e sabia matar. E um dos treinamentos deles era ficar perdido numa mata durante algum tempo com um cachorro, e o cachorro se tornava seu amigo, era a última e a única companhia dele, e quando ele era libertado da mata, a primeira atitude que ele tinha que fazer era matar o seu cachorro. A gente aprende a matar o animal para depois matar as pessoas. Por isso, esses campos de reeducação, ou aldeias modelo, e aí tem razão o Chomsky quando diz que foi o ditador latino-americano que mais se pareceu ao Hitler. Esses campos exploravam a mão de obra, tinha controle total para saídas e chegadas, e era uma política de violação sexual de mulheres e meninas, porque se usava também o crime sexual como crime de guerra, para romper, para quebrar, para mostrar, você está dominado. Hoje, em Gaza, nós temos quantas crianças mortas? Nós temos quantas mulheres com feto mortas? É mais fácil matar criança e mulher com um feto na barriga do que alguém que amanhã tem um fuzil nas costas. Há, nesses genocídios, intenção deliberada, não é casualidade. Por isso, este pessoal não tem perdão. Este pessoal não tem perdão. Não tem perdão. Essas patrulhas de autodefesa indígenas na Guatemala criaram um problema enorme, inclusive porque muitas mulheres indígenas passaram a ser até rejeitadas pelos próprios indígenas, porque ficavam grávidas e era a mulher do soldado. Veja a que ponto se chega. Muito bem, este monstro, José Efraim Rios Monte, Rios de Sangue, este monstro, quando foi apiado do poder por outro general, começou uma campanha na Guatemala, na América Latina e no mundo, para levá-lo às barras de um tribunal. Era, então, 1983, tempos difíceis ainda na Guatemala, mas já se fazia algum trabalho. E, a partir de 1996, quando se assinam os acordos de paz, cresce esse movimento, principalmente dos maias e xiles. E o que vai acontecer em maio de 2013? O homem é julgado.
por uma juíza, doutora Iris Yasmin Barrios Aguilar, que, meu caro Bernardo, você já mandou um e-mail para ela, e ela se comprometeu em vir à UFSC falar exatamente sobre isso. Lembro, maio de 2013, eu estava no Brasil, quando vi no Jornal Nacional a sentença, parte dela, lida por ela. E eu pensei, esta mulher não dura uma semana. Está viva até hoje e trabalhando como juíza. Ela condenou José Efraim Rios Monte pelo crime de genocídio a 50 anos de cadeia e 30 anos pelo crime de lesa humanidade. Só um parênteses, eu quero lembrar que este senhor, Efraim Rios Monte, era apoiado por Ronald Reagan, foi apoiado por João Paulo II, que visitou a Guatemala durante o mandato dele. E agradeceu penhoradamente a hospedagem que ele lhe havia dado. Esta juíza levou este senhor às barras do tribunal. E quando a juíza leu a sentença, obviamente, um excerto da sentença, porque as sentenças são 700 páginas, eu li 200 páginas, está em aberto, quem quiser ler. É uma sentença altamente pedagógica. Quando ela leu a sentença, José Efraim Rios Monte começou a rir, porque estava com seus assessores militares e achava que dali ele iria para casa. A juíza, corajosa, mandou fechar as portas do tribunal, chamou a polícia da rua e disse, o senhor daqui para a cadeia. E ele ficou 15 dias preso. Os advogados entraram com recurso, a Suprema Corte do país, mancomunada com a classe dominante e com o exército, viu um defeito no processo, anulou, começou tudo de novo. E ele morreu em casa com 91 anos como pastor evangélico. Mas foi condenado em primeira instância pelo crime de genocídio e de lesa humanidade. Os militares argentinos foram condenados pelo crime de lesa humanidade. Jorge Rafael Videla morreu numa penitenciária, mas não pelo crime de genocídio, pelo crime de lesa humanidade. E essa sentença foi muito pedagógica, porque ela estabeleceu que os poderes do Estado devem pedir perdão ao povo da Guatemala pelo crime cometido. No Brasil, não se pediu perdão pelos mortos. Ela estabeleceu que se dê aulas em todas as aldeias sobre os direitos humanos. Ela estabeleceu que se faça um monumento em todas as aldeias que foram arrasadas, em homenagem às vítimas. Na Guatemala tinha trabalho sempre para antropólogo forense, porque estavam escavando os enterrados. E uma das coisas que mais se encontrava era chupeta de criança. Ela exigiu que houvesse um museu itinerante, e ela exigiu que esse museu passasse de aldeia em aldeia. Ela estabeleceu que o 23 de março, que é o dia do golpe, fosse comemorado sempre como uma reflexão sobre o genocídio. E ela pôs, portanto, este general que riu no banco dos réus, o julgou, o condenou. Desafortunadamente, ele ficou pouco tempo na cadeia. Mas a lição fica. Recomendo o livro da editora da UFSC, da editora Insular, está à venda ali fora, vai acabar. Flávia, vai acabar. Vamos ter que tirar uma nova edição, vocês. O livro é bom e vale a pena fazer e ler este relato, porque, como eu disse para vocês, o genocídio não é algo de ontem,
o genocídio é algo de hoje. Fui professor aqui durante 44 anos e foi bom. Foi muito bom. E eu diria, ensinar história para quê, Adriano? Para que as pessoas conheçam, interpretem e mudem o mundo. Por isso, o historiador nunca pode alegar uma neutralidade ideológica, já que a mesma seria um refúgio para evitar conflitos e conciliar interesses, faltando, obviamente, com a verdade. Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, diz que sua intenção, aspas, não é compor farsa ou comédia que proporcione prazer por um instante, mas sim uma história proveitosa que dure para sempre. Fecha aspas. Ensinar história para quê? Para conhecer o passado, entender o presente e abrir caminhos de libertação para o futuro. Marx não considerava o estudo do passado como uma atividade intelectual em si, mas este conhecimento deveria estar a serviço do presente para pensá-lo histórica e politicamente. Deste modo, Marx via a realidade histórica como uma totalidade carregada de coerência interna, sendo que cada uma das partes condiciona e transforma as demais, e, ao mesmo tempo, cada parte é condicionada e transformada pelo todo. Por isso, antes de ser um historiador marxista, ele foi um intelectual revolucionário. Ensinar história para quê? Para saber, meus jovens, como se deu a acumulação originária no mundo, já que a mesma sangrou a América, feriu a África e tombou a Ásia, fazendo surgir no horizonte europeu a Revolução Industrial. Toda a infraestrutura criada no continente africano, por exemplo, tinha um só objetivo: escoar escravos e riquezas para as metrópoles. Imaginem, diz Eric Williams, uma retirada forçada de entre 10 a 100 milhões de jovens ingleses da Grã-Bretanha, na faixa de 15 a 35 anos, durante 3 séculos. Pergunta ele, o que teria acontecido com a Inglaterra? Teria havido a Revolução Industrial na Inglaterra? Teria sido ela a oficina do mundo? Não é preciso responder. Ensinar a história para quê? Para que os futuros historiadores e as vindouras historiadoras entendam o sistema social de exploração da humanidade no qual estamos metidos. Para que superem a democracia capitalista ou burguesa ou representativa, que garante direitos a uma classe dominante e desconsidera a imensa maioria do povo. Para que mudem as relações de produção, nas quais os trabalhadores estão submetidos diariamente a um grau de superexploração, gerando riqueza para tão poucos e miséria para tantos. Enfim, para que se busque um sistema pós-capitalista. Dizia Leon Trotsky, aspas, se, com efeito, as privações e os sacrifícios inauditos não têm sentido, a história é um hospício. Ensinar a história para quê? Para que os intelectuais que vierem, quer na sua formação ou quer no seu caráter,
Nunca se acolham no intimismo à sombra do poder, tese na qual os pensadores, não acreditando na possibilidade de influenciar de forma decisiva sobre as mudanças sociais, fogem da realidade concreta, buscando o terreno da autonomia e não pondo em jogo as questões decisivas do poder e da vida humana. Ensinei história a contrapelo, pegando de Walter Benjamin. Passar a mão a favor do pelo é contar a história oficial dos vencedores, dos latifundiários, dos aristocratas, dos banqueiros, da qual não participa ninguém. Eu fiz, durante a minha vida, história contra o pelo, para mostrar as cicatrizes, as feridas, as marcas, olhando de baixo para cima, para mudar esse mundo. Por isso que o verdadeiro historiador e a verdadeira historiadora é sempre detestado por qualquer governo autoritário, porque ele mostra as marcas, e isso é fundamental. Michelet lembrava que ele contava a história daqueles que sofreram, trabalharam, definharam e morreram sem ter a possibilidade de descrever seus sofrimentos. Que vocês, jovens, descrevam, atuem e mudem o sofrimento dessas pessoas, mudando o mundo. E como diz Tolstói, se você quiser mudar o mundo, comece pela sua aldeia. Valeu.